Olá, Sil, me chamo Lisa e descobri o seu canal faz pouco tempo, porém já virei fã. Sempre que posso faço um Silvana Flix, mas vamos à minha história. Eu cresci sempre pensando em ter uma profissão, estudar e ganhar bem. Namorar nunca foi minha prioridade. Talvez porque meus pais tinham um casamento medíocre, pareciam dois estranhos na mesma casa. Quando se cresce vendo isso, você acaba achando que casamento é isso para todo mundo. Meu primeiro e único namoro foi aos 23 anos, quando estava no penúltimo ano de faculdade. Ele tinha 25 anos. Nós éramos opostos em tudo, mas dizem que os opostos se atraem, né? Então começamos a namorar. Ele tinha sido usuário de drogas no passado, fumava maconha. Sabia disso, mas estava limpo há um bom tempo e era responsável, legal, super família. Achei que aquilo tinha ficado na adolescência, mas tinha algumas coisinhas que não me agradavam nele. Como, por exemplo, se eu tivesse uma ideia, contava aos amigos como se tivesse sido ideia dele, entre outras coisas, como mentir em coisas pequenas. Aí que eu digo que me traí. Achava que isso eram bobeiras sem importância. Não dei nome a essas atitudes na época e depois descobri que o nome era orgulho, sentimento de superioridade e também desvio de caráter. Se case com alguém que tenha 10 defeitos que você tolera, mas não se ele tiver um defeito que você não tolera. Esse casamento não vai para frente de jeito nenhum. Foi o meu caso. Se tivesse a cabeça que tenho hoje, tinha pulado fora, mas era inexperiente na área de namoros e homens, e aí casamos depois que terminei a faculdade. O primeiro ano do casamento para mim foi uma prisão. Eu saía muito cedo de casa e voltava, já estava escuro, então fora o tempo que eu estava trabalhando, via ele o tempo todo, pois ele trabalhava bem mais perto. E eu gosto de estar sozinha, curto muito minha companhia. Sabia que ele não ia entender, ia achar que era pessoal, e não era mesmo. Preciso do meu espaço. Então ficava quieta a esse respeito. E o que mais me incomodava em casa era que nós não conversávamos. Ele estava lá, mas era só fisicamente. Eu reclamava e nada. Ele falava que ele era assim, porém no namoro ele era diferente, sempre conversávamos. Então resolvi estudar. Comecei a fazer um curso na parte da noite durante uns 2 meses. Estudar sempre foi um refúgio para mim. Passado quase um ano de casamento, achei maconha em casa. Ele disse que usava desde que nos casamos e com 6 meses de casamento me traiu com uma prostituta. Foi na época que fazia o meu curso. Ele estava chapado, ela ofereceu seus serviços e ele topou. Lembrou que era casado voltando para casa. Foi difícil ouvir tudo isso e perdoar, mas parecia que ele estava realmente arrependido e decidi dar uma nova chance. Por algum tempo ele tentou mudar. Conversávamos mais e ele estava presente para mim. Mas sempre que eu precisava viajar por algum motivo, algo bem esporádico, uma vez por ano, ele usava maconha e depois me contava todo arrependido. No começo me importava, depois ignorava. Ele estava destruindo o corpo dele e não o meu. O casamento nunca foi um mar de rosas. Tentei conversar, expor o que poderíamos melhorar e ele ignorava. E dizia que estava tudo bem entre a gente. Era coisa da minha cabeça. Se não conversávamos, era porque ele não tinha nada a dizer. Então passei a ignorar também. Não mendigo atenção, sei o meu valor. Depois de 5 anos de casada, estava grávida, por opção. Ele sempre quis um filho desde que nos casamos, mas eu dizia que seria no meu tempo, pois quem cuidaria da criança era eu. Então eu deveria estar pronta, e não ele. E foi na minha gravidez, tão esperada por ele, que um dia ele veio com umas conversas de que não me merecia. Chorou e já liguei meu alerta. Perguntei: "Você me traiu?" Ele disse que não. Era por causa das recaídas com a maconha. Para mim não eram recaídas, e sim falta de vergonha. E foi aí que o meu casamento terminou, pelo menos para mim. Continuamos casados, mas se existia algum sentimento, o que já era pouco, morreu. Tanto que na sala de parto, quando ele sentou atrás da minha cabeça para ver minha bebê nascer, eu não entendi porque tinha um cara atrás de mim, rindo e me olhando com cara de bobo. Demorou para cair a ficha que era o meu marido, pois ele estava de máscara e touca e fazia muito tempo que não olhava nos olhos dele para reconhecer aquele olhar.
Tinha subtraído da minha mente que ele existia. Aquela foi a prova definitiva de que aquele casamento tinha morrido. Mas continuamos aquela palhaçada por mais quase 2 anos. Sei que vão me perguntar por que eu não me separei? Porque eu precisava de uma confissão, para que se um dia minha filha perguntasse por que desisti do pai dela, eu soubesse o que dizer e não se tratava de uma suspeita da minha cabeça. Foi aí que um amigo em comum colocou ele na parede e disse para ele me contar tudo, mas ele não teve coragem. Então marcou um encontro com esse amigo e lá fomos nós. Lá ele disse tudo, que usava drogas, maconha e cocaína e que me traía desde a minha gravidez, com prostitutas. Ainda teve a coragem de pedir uma nova chance para me mostrar que iria mudar. Queria 1 ano para me mostrar a mudança. Ele nem tinha desculpas que justificassem esse comportamento. Sempre fui correta e não tínhamos problemas sexuais, até aquele dia na minha gravidez em que ele disse que não me merecia. Depois dali, tudo mudou. Como minha barriga estava grande, era fácil dizer que estava indisposta e depois da bebê usava o meu cansaço como desculpa. Mas enfim, ele queria ficar nessa vida de libertinagem por mais 1 ano e me enrolando pelo que entendi. Não houve arrependimento algum. Ele foi pressionado a me contar. Mesmo que tivesse arrependimento, eu não teria cogitado a hipótese de ficar com ele. Finalmente tive a resposta que estava esperando por 2 anos e meio. Meu sentimento era alívio. Não houve dor ou lágrima da minha parte. Saí de lá leve, pois finalmente tudo estava acabado. Como sempre fui independente, não iria ter problemas financeiros. Ganhava mais do que ele. Não pensei 2 vezes em falar, saia da minha casa. Nosso casamento acabou, mas com o tempo veio um sentimento de tristeza por não ter uma família, minha filha crescer sem pai, culpa daquelas propagandas de margarina que nos vendiam a ideia de família perfeita. Eles deviam ser processados por propaganda enganosa. Brincadeiras à parte, sempre que estávamos em algum lugar e via uma família, me batia uma vontade de chorar. Sempre me controlava na frente das pessoas, mas por trás eram só lágrimas. Não sei se era depressão ou não. Não procurei terapia e não conversei com ninguém sobre isso. Minha ajuda foi em canais aleatórios do YouTube, que falavam de sentimentos, emoções, imunidade emocional. Mergulhei numa jornada de autoconhecimento e 6 meses depois do divórcio, estava num parque aquático com minha filha e veio o nó na garganta, querendo chorar, já que me era bem familiar. Foi aí que me dei conta que eu precisava me perdoar por impedir que ela crescesse com o pai presente, algo que eu tive e não poderia dar a ela por uma escolha que fiz. Mas também entendi que teria que conviver com isso, pois poderia voltar atrás e sei que ele viria correndo. Mas aí seria eu quem não conseguiria me olhar no espelho por me submeter a isso. Então esse sentimento foi diminuindo de intensidade e hoje já passou. Também fazem 2 anos desde a separação. Não conversamos, nem um oi. No início do divórcio conversávamos o básico, como pessoas civilizadas, mas ele fez tudo o que pôde para atrasar o divórcio, até me ameaçar. Desde a ameaça não falo com ele. Talvez isso era algo que eu teria que resolver. Sei que a ameaça foi no calor de uma discussão, bem feia por sinal, mas minha filha está crescendo e é bem observadora. Até já perguntou se somos amigos, mas sinceramente não sei o que dizer a ela. Essa ideia fica só no pensamento. Ele só decaiu. É digno de pena. Hoje não sei nem como me casei com ele, que sempre quis ser pai e é totalmente ausente. Durante o casamento, eu me desenvolvi. Fiz minha pós, encontrei o emprego pelo qual tanto batalhei, sou estável financeiramente, posso viajar para lugares legais todo ano. Ele sempre ficou na mesma, emprego sem qualificação, gastando o que tem e o que não tem. Atualmente ele está sem celular há meses, provavelmente porque ele não consegue se planejar financeiramente para comprar um. Sendo que quando éramos casados, ele era viciado, fazia do celular seu melhor amigo. Hoje tem que usar o da mãe dele se ele quiser. Essa é minha história. Não me envolvi com mais ninguém depois disso, mas aprendi que se for para encontrar alguém, tem que ser alguém parecido comigo em objetivos, sonhos, valores, pois opostos não se atraem, opostos se distraem e casamento é um equilíbrio.
Se um está bem na frente do outro, inconscientemente atrasa seus passos para que a distância diminua um pouco. Hoje já corri atrás do tempo perdido, mas se eu achasse que casamento é sinônimo de felicidade e que ele me faria feliz, não estaria aqui, feliz, plena, curtindo minha solitude e minhas conquistas. Ah, antes que fale para eu fazer exames de sangue, eu fiz, mas só por precaução. Sempre usamos preservativos, pois não tomo anticoncepcional. Só não usamos quando eu quis engravidar. Uau, gente! Este mês de novembro está com cada história de superação que eu estou impressionada. Eu estou amando as mulheres trazerem histórias de superação. Não veio de novo pedir conselhos, mas veio aqui nos dar uma aula de amor próprio. Ô mulheres, não se mantenham em relacionamentos que consomem vocês dia e noite. Não pense que os filhos de vocês vão cobrar a ausência do pai, porque muitos destes trastes por aí que nos emprestam um espermatozoide não são nem de perto pais. Ele quis ter um filho. Não, ele não quis ter um filho. Ele queria que você tivesse um filho, porque se ele quisesse essa menina, essa filha, ele seria sim um pai presente, ele estaria fazendo alguma coisa para que ela tivesse orgulho dele. Mas que bom que a sua filha, pelo menos, vai ter orgulho de você. E, gente, não esquece de deixar aqui os comentários, porque é uma história mais linda que a outra de superação, de dar basta a casamentos e relacionamentos que não funcionam. E eu gostei do que ela falou aqui, que ela achou que os opostos se atraem. Isso é só na física, gente. Quando você fala os opostos se atraem, não, os opostos brigam. Semelhantes conseguem andar lado a lado, porque é exatamente isso. Quando um está muito na frente, ou você tem que diminuir a marcha, ou o outro tem que acelerar. Mas é muito difícil quem está atrás correr para te alcançar sem um preparo. E na maioria das vezes as pessoas não querem evoluir, elas não querem correr para te alcançar, elas querem te puxar para elas continuarem no comodismo e você ali. Ai, gente, que linda essa história. Bom, eu espero que vocês tenham gostado e curtam esse vídeo áudio, porque isso é muito importante para o canal. Um beijo e até o próximo áudio.